Então, todos muito bem-vindos. Meu nome é Cíntia. Hoje, então, nós vamos seguir a nossa série de mensagens. Estamos na série Coragem, onde nós estamos aprendendo a partir do exemplo de personagens bíblicos, histórias bíblicas, princípios que vão nos encorajar a viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, semana passada nós tivemos a nossa primeira mensagem e hoje eu quero compartilhar com vocês, então, a segunda mensagem, que tem como tema Coragem para ser 100% de Deus. Se você tem sua guia, você pode pegar a sua caneta no bolsão na frente para você poder preencher os pontos. E nós vamos começar lendo, então, o nosso texto que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 30. Lá diz assim, você pode acompanhar na tela também. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Tem que vir no pacote alguma coisa dessas junto, né? Podia ter parado ali, mas não. E no futuro receberá a vida eterna. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor pelo privilégio de termos esse texto hoje para nos instruir. Glória a Deus. Hoje eu quero, então, aqui passar com vocês 3 atitudes que nós podemos aprender a partir dessa história do jovem rico, para aquelas pessoas que desejam ser integralmente de Deus, 100% dedicados a Deus. Nós podemos começar meditando, fazendo uma pergunta a nós mesmos. Como você avalia o quanto você é entregue a Deus? Quanto Deus tem de você? Se fosse avaliar em porcentagem, você considera que você é 100% de Deus? Nós vamos então falar sobre esse texto enquanto nós vamos falando dos pontos dessa mensagem. O primeiro ponto é: tenha uma visão correta a respeito de si mesmo. Pode preencher na sua guia. Tenha uma visão correta a respeito de si mesmo. Então a gente começa vendo ali um jovem, a Bíblia não fala de onde que ele veio, nem o nome dele, fala que ele era jovem e a gente percebe que ele era rico, né, pela fala de Jesus. Jesus estava saindo e esse jovem veio, se ajoelha aos pés de Jesus e começa falando com ele, chamando ele de bom mestre. E faz uma pergunta: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Pela forma que Jesus recebe esse rapaz, a gente percebe que Jesus já havia discernido o que motivava esse rapaz a se aproximar dele. Ele começa chamando Jesus de bom, mas Jesus, né, a gente geralmente está acostumado, a pessoa vem, cumprimenta, diz: Bom mestre, meu querido, né, seja bem-vindo, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Jesus já começa dizendo: Por que você está me chamando de bom? Que tipo de recepção, não é mesmo? A gente não consegue, a gente tem dificuldade, né, de imaginar Jesus assim. A gente tem essa dificuldade porque a gente imagina um Jesus na nossa cabeça, todo, né, educado, politicamente correto, todo, né, todo fino no seu proceder. Mas Jesus, ele não está baseado naquilo que nós falamos exteriormente. Ele foi direto no coração. Ele chega e pede para aquele homem, para aquele rapaz: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Será que Jesus não era bom?
É claro que Jesus era bom, Jesus era Deus, e uma das virtudes, um dos atributos de Deus é a bondade, é ser bom. Então Jesus com certeza era bom. E Jesus, em muitos outros episódios, com outras pessoas, recebeu expressões de adoração e ele recebeu. Só que nesse momento, Jesus percebe que aquilo não é uma expressão de adoração. Muito provavelmente aquela era uma expressão de bajulação. Não é só sobre você falar a coisa certa, é sobre o seu coração estar certo quando você fala sobre isso. Quantas vezes nós cantamos aqui, o Senhor é meu amigo, o Senhor é grandioso, será que de fato o meu coração está cantando isso ou só minha boca para fora? Então Jesus já começa questionando, mas por que você está me chamando de bom? Jesus faz isso para começar a alinhar a visão daquele jovem a respeito de Deus, mas principalmente a respeito dele mesmo, do próprio jovem. Nós vamos colocar os pingos no i para começar aqui. Então, quando Jesus questiona por que me chama de bom, é como se Jesus estivesse falando para ele, qual é teu padrão para medir que eu sou bom? Ou que alguém seja bom? Ou que você seja bom? Porque aquele rapaz se aproximou de Jesus ciente. A gente percebe pela fala de Jesus que isso que estava no coração. Ele se declarava bom, esse rapaz se declarava bom o suficiente. Afinal, quem chega perto de Jesus com toda essa audácia, aparentemente humildade, e pede o que eu faço para herdar a salvação, sendo que já estava vivendo todos os mandamentos que Jesus citou ali. Então a gente percebe que ele chega e Jesus faz essa pergunta como se ele falasse, como você pode julgar alguém bom sem nem eu mesmo conhecer ele? Você me conhece mesmo? Será que ele continuaria dizendo que Jesus era bom se ele soubesse o que Jesus pediria mais adiante para ele, que era entregar tudo que ele tinha? Porque nossa visão sobre a bondade de Deus é sobre Deus continua sendo bom no momento que tudo que eu tenho, eu entendo o que acontece na minha vida, é confortável, eu consigo encontrar sentido. Então, Jesus é bom, mas a partir do momento que as coisas começam a ficar estranhas, embaralhadas, eu não consigo entender muito o que está acontecendo, não consigo entender uma instrução de Deus para a minha vida, a gente já não consegue mais chamar tão facilmente Deus de bom. E muitas vezes nós caímos na tentação de dizer, diante de algumas situações, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque isso está acontecendo parece tão injusto. Como se dissesse, Deus, você está sendo injusto comigo. Você não está sendo bom comigo. Então Jesus leva ele a esse pensamento. Aquele jovem chegou ali, muito provavelmente com a intenção de receber, quem sabe, um aplauso público de tão bom que ele era, maravilhoso, um homem sem medidas, exemplar na sociedade. E Jesus já começa quebrando ele. Já começa dizendo, não me chama de bom. Tipo, quem é você para me chamar de bom? Da onde você partiu com essa história de bom? Então, Jesus vai conduzindo ele para levar ele ao seu entendimento a respeito do que Jesus queria gerar no coração dele. Então, com essa afirmação, Jesus, então, posiciona aquele rapaz para que ele entenda que ele não é o padrão para dizer se uma pessoa é boa ou não é. Muito menos para dizer se ele mesmo é bom, se ele está de acordo com o que Deus quer, se ele está num alto nível. Porque ao acessar o coração daquele jovem, Jesus percebe que é isso que tinha no coração dele. Ele acreditava que ele merecia. Ele acreditava que ele já estava com créditos diante de Jesus. Então Jesus posiciona ele para esse lugar de declarar que só Deus pode fazer essa afirmação a respeito de nós. Nem nós mesmos podemos nos autodeclarar justos diante de Deus. Paulo, em um texto lá em 1 Coríntios, quando ele estava envolvido no meio de um momento conturbado, onde estavam questionando sobre suas motivações, suas intenções lá no meio da igreja, ele fala para aquela igreja, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Paulo sendo Paulo, que a gente conhece, o Paulo que nos escreveu boa parte do Novo Testamento, onde somos instruídos, ele disse que a consciência dele estava limpa diante daquela situação, mas nem ele mesmo se declarava inocente, justo. Porque ele tem uma visão limitada a respeito de si mesmo. Quem sabe ele não consegue enxergar de fato as suas intenções, as suas manipulações. É claro que Paulo estava usando aquele momento para ensinar algo para todos eles. Mas de fato Paulo queria declarar, nem você nem eu podemos ficar definindo quem é justo ou não é justo. É Deus. Então olha o convite que Paulo faz em dizer, eu estou procurando viver de acordo. Mas mesmo assim eu abro espaço para Deus poder me falar se tem alguma coisa errada, porque muito provavelmente possa ter. Então, nessa situação, Jesus, então, posiciona esse rapaz e ele começa a alinhar o entendimento dele a respeito, então, de todas essas coisas. E eu acho interessante que hoje a gente percebe que muitas pessoas também têm uma visão errada a respeito de Jesus. Quem sabe até elas declarariam, como aquele rapaz, meu bom mestre.
mas elas pintam um bom mestre. Um bom mestre é agradável a elas. A gente percebe isso pelo convívio com as pessoas, pelas redes sociais. Quando a gente atende pessoas, a gente atende muitas pessoas, a gente percebe que as pessoas, elas determinam, elas colocam critérios de como Deus deve agir. Se sair desse patamar, com certeza não foi Deus. Foi o diabo, foi o líder que está sendo muito severo comigo, foi aquela pessoa lá que é muito radical com o evangelho. Então, as pessoas, elas têm a tendência, nós temos essa tendência de colocar Deus dentro de uma caixa e dizer para Ele o que Ele pode fazer ou não fazer, o que Ele pode me pedir ou não pedir. Pense por um momento o que Jesus pediu para aquele homem. Ele pediu para aquele homem entregar tudo que tinha. E não era nem para guardar para acompanhar Jesus, era para entregar tudo para os pobres depois e seguir Jesus. Ou seja, ele ia perder todas as suas posses, a sua posição na sociedade. Se fosse nos dias de hoje, chegasse Jesus para você nessa situação, você responderia de que forma? Você diria, será que é Jesus mesmo falando? Jesus nunca faria isso. Jesus não me impediria o meu trabalho, Jesus não pediria esse relacionamento, Jesus não me pediria para eu sair desse ambiente. Não, Jesus, não esse Jesus que eu conheço, não é esse aí. Então eu me assusto quando eu vejo pessoas definindo Jesus fora das Escrituras, tentando definir o que Jesus vai fazer e querendo ter previsibilidade do que, como Deus vai agir na vida dela, como Deus vai agir ao redor dela. E por isso que Jesus disse, por que você está me chamando de bom? Tu sabe o que você está falando, a respeito do que você está falando? Então, nesse primeiro ponto, nós temos que meditar de que forma eu tenho que me enxergar diante de Deus. Será que eu realmente posso medir Deus? Será que realmente eu posso definir o que Deus pode me pedir ou não? Será que eu posso me declarar essa pessoa tão correta que muitas vezes eu penso ser? Jesus afirmou nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que Jesus falou pobres de espírito? Pobre de espírito é uma pessoa que tem consciência que ela depende inteiramente de Deus. A vida dela é consequência de graça. Não existe nada nela que a torne apta e agradável a Deus. É Jesus em nós. Então, essa dependência de Deus. Aquele jovem, quando a gente percebe no decorrer de toda essa fala dele, a gente percebe que ele estava se apoiando em si mesmo. Ele estava declarando a si mesmo como alguém merecedor. E nós podemos parar e pensar aqui como nós nos vemos, o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Sinceramente, você acha suficiente a forma que você vive, pensa? Você pensa que Jesus deve salvar você porque você merece? E quem sabe, para se defender nesse momento, você cai em outro erro. Você se compara aos outros quando julga a sua fé e a conduta cristã. E a gente sempre se compara com as pessoas que são pior que a gente, né? Para poder sair em vantagem. Então, em comparação com aquela pessoa, eu mereço bem mais o céu. Bem mais. Então, a gente tem que perguntar como a gente está se enxergando e como nós estamos enxergando Deus. Essa é a primeira questão que Jesus leva esse jovem a se posicionar. Segundo ponto, disponha-se a deixar tudo por Jesus. Disponha-se a deixar tudo por Jesus. Então, nesse ponto anterior, a gente viu que Jesus não se surpreendeu com as palavras daquele rapaz e, da mesma forma, ele não se surpreende com nossas palavras e nossos feitos externos. Aquele rapaz, Jesus citou uma lista de mandamentos para ele. Porque o que aconteceu, né? Esse jovem, ele foi teimoso. Ele estava naquela situação diante de Jesus. Jesus já tinha, né? Vamos dar uma alinhada nele. Jesus disse, não, você, como sendo bom, você já sabe o que deve ser feito. Não deve adulterar, não deve roubar, você deve obedecer aos pais. E Jesus foi bem esperto, bem sábio, né? Porque Jesus citou só os mandamentos que ele sabia que aquele rapaz estava cumprindo. Porque ele tinha a ver com o exterior, com a sua figura pública, em como ele era aceito. Jesus não toca nenhuma vez no pecado, no mandamento de cobiça, não cobiçarás. Nem cita nenhuma vez amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus estava enredando ele na armadilha que o rapaz mesmo criou para ele. Para posicionar, dizer, agora nós vamos ver de fato quão bom você é. Então, ele sendo teimoso, né? Podia ter parado aí, podia ter, né? Beleza, já entendi, vou embora, já percebi que o negócio não está para o meu lado. Não, ele vai dar um de bom para cima de Jesus. Mas, Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. Mas que rapaz maravilhoso, né? É aquele rapaz que a mãe chega e diz, esse aqui é meu tesouro. Olha, ele sabe toda a Bíblia, ele paga os seus boletos, ele é aquela pessoa que quando chega nos lugares, todos que estão à sua volta falam, nossa, que ser de luz.
Você tem uma boa energia, eu não sei o que você tem, que boa energia que você transmite, ele está sempre sorrindo, ele cumpre o protocolo, é aquela pessoa politicamente correta, é generosa, serve na igreja, vai na igreja, porque ele sabe a Bíblia, ele está cumprindo, ele vai todo domingo, pode ser que ele vá até no pequeno grupo, até nos eventos da igreja, até as classes ele já terminou, mas que padrão alto. Merece uma posição de liderança, de tão maravilhoso que ele é. Ele é um rapaz previsível, ou seja, confiável. Todo mundo sabe que ele não vai decepcionar. Ele é seguro de si, ele calcula o preço de todas as suas ações. Ele é coerente, ele parece sábio, aquela pessoa agradável, aquela pessoa que a gente quer ter perto, porque nunca essa pessoa vai te perturbar, vai te constranger com o seu pecado, né? Então a gente vê que esse era o jovem assim que a gente pensa, nossa, que cristão maravilhoso. E como a gente fala no início ali, a aparência ela engana muito, engana os outros e até a própria pessoa. Porque nesse ponto o rapaz estava se auto-enganando. Então aquele rapaz, diante daquilo tudo, ele cita, não, eu já faço tudo isso. Ele quis provar o seu valor. Quem sabe ele estava buscando uma aprovação pública de Jesus. Quem sabe a última estrelinha na coroa era Jesus. O bom mestre Jesus falar diante de todos, sigam esse moço. Nem precisa mais me seguir, segue ele, por favor. Ele é maravilhoso. Todos deveriam ser igual a ele. Não é sobre mim, é sobre ele. Olha como ele é incrível. Aquela pessoa maravilhosa. Então, Jesus está diante desse jovem. E o jovem está dentro da armadilha que ele mesmo criou. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele com amor. Com certeza ele não era aquele tipo de religioso hipócrita, sabe? Os fariseus, os saduceus. Porque geralmente com essas pessoas Jesus era bem delicado. Ele começava a conversa chamando de raça de víbora, cobra, ai de vós, sepulcro caiado, né? Então se fosse esse caso, Jesus já teria um outro tipo de comportamento. Mas não é o caso. Jesus olha para ele com amor. Esse rapaz tinha boas intenções. Quem sabe era isso que Jesus estava enxergando nele. Ele tinha boas intenções, mas boas intenções não são suficientes. Quem sabe Jesus olhou para ele com amor por ele ser jovem, tão novo, tão orgulhoso, tão enganado. O que será que fez Jesus olhar para ele com amor? Ou por saber qual seria a resposta dele? Então Jesus olha com amor para ele e não alivia a exigência do discipulado para fazer ele se converter de forma mais fácil a Jesus. Jesus vai na lata e fala, só falta uma coisa, uma só. Eu acho bem interessante que o texto lá de Marta e Maria, quem já conhece a história de Marta e Maria, Jesus está lá, Marta lá afobada nos seus afazeres, e ela quer já botar Jesus, dar um chacoalhão na Maria e faz um tendel lá, e daí o que acontece? Maria está aos pés de Jesus, e Marta reprova Maria, porque devia estar trabalhando, e Jesus disse, Marta, por que você está ocupada com muitas coisas? Apenas uma coisa é necessária. Sabe essas coisas aí que você está preocupado? Isso tudo dá para resolver depois. Agora, esse meu tempo aqui comigo, esse tempo de estar em intimidade, isso é agora. E eu acho interessante que Jesus, ele nunca pede coisas difíceis demais para nós, no sentido de várias coisas. Eu acho bem interessante que a obediência a Jesus tem mais a ver com a gente ceder do que fazer alguma coisa, sabe? Geralmente, Jesus vem e pede para a gente ceder, abandonar, deixar para trás. Se desfazer. O que é melhor do que isso? Viver mais leve, livre de algo? A obediência a Jesus geralmente tem a ver com essas coisas. E é o que a gente vê continuamente. As pessoas não conseguem fazer uma coisa. Quantas vezes nós estamos diante de atendimentos e pessoas que Deus dá a direção, diz, fulano, você veio buscar atendimento, você veio buscar conselho, não precisava ter vindo. Mas você chegou aqui, meu bom pastor, quero conversar com o senhor. Ué? E o pastor ali, né? E ele dá uma direção. Ou seu discipulador, seu líder de PG, um irmão mais maduro, mais tempo na fé. Você buscou o conselho. Né? Você pensou, com certeza está tudo certo. E daí aquela pessoa te dirige a uma coisa. Tu pode pensar assim, mas olha o que Jesus estava pedindo para ele. Sim, vamos pensar no que ele estava perdendo, mas pensa a proposta que Jesus estava falando, você vai me seguir, você vai fazer parte do meu grupo de discípulos, você vai estar no top 10 da lista aqui, você vai ver tudo de perto. O convite de Jesus era muito melhor,
do que aquela vida que ele tinha. Mas aquele jovem parou e pensou. E eu gosto muito dessa tradução da Bíblia, da nova tradução na linguagem de hoje, que fala que ele fechou a cara. A gente vê quando as pessoas fecham a cara, fica magu. Entra na igreja, já nem olha direito, faz cara de nojo, tem gente que nem cumprimenta, depois um atendimento, do aconselhamento, a gente fica pensando, o que deu? Não fiz nada, né? Você pediu, você queria, não precisava ter vindo, mas já que veio, por que você me chama de bom, né? Então, nessa situação ali, as pessoas, diante muitas vezes da direção de Deus para suas vidas, ele ficou triste, ele fechou a cara, porque ele não recebeu o aplauso que ele queria publicamente e porque ele tinha muitas posses. Ele calculou o preço de abandonar o seu conforto, a sua riqueza, a sua posição. E diante daquilo, ele não conseguiu dizer sim para Jesus. Jesus não queria o dinheiro dele. Até mandou dar o dinheiro, não era nem para levar junto na viagem, a hora que Jesus provavelmente precisava. Né? Todas aquelas viagens de cidade em cidade, Jesus nem disse, vende tudo e vem aqui, vamos fazer um caixa e estamos seguros por um tempo. Não, vende tudo e dá. E depois que você vai, vende, dá aos pobres, você vem e segue-me. 5 instruções de Jesus. Você vem e segue-me. Resolve lá, vem e segue-me. Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele. Nem era a intenção de Jesus deixar aquele rapaz pobre. Jesus só queria o coração dele. Jesus não queria as riquezas. Jesus não queria deixar ele triste. Jesus queria o coração dele. E foi justamente isso que Jesus atingiu nessa fala. Jesus deixou a área do conhecimento, da superficialidade que aquele rapaz estava vivendo e acessou o interior dele quando fez esse questionamento, essa uma coisa. E é muito interessante que nós, como cristãos, a gente tem essa mania, a gente até tem medo de pedir para Deus o que Deus quer de nós. Porque a gente sabe que o que Deus vai pedir, muitas vezes são coisas, como diz, tem uma frase, um pregador que diz que Jesus só pede para nós aquilo que ainda não é dele. Porque senão ele não precisaria pedir, já era dele. Agora, quando algo começa a competir, disputar o nosso coração, Jesus pede isso. E muitas vezes nós estamos mais preocupados em estar em uma posição em que eu não perca a salvação, porque a preocupação daquele rapaz era não perder a salvação, né? E o convite de Jesus era muito mais do que falar sobre o céu, era falar, vem andar comigo. Vem andar com o próprio Deus. E aquele rapaz estava preocupado muito, o que eu faço perder a salvação? Eu que sou tão bom, sou tão maravilhoso. Às vezes nós temos mania de querer viver na superficialidade, a gente quer saber das regras. O que eu preciso fazer para estar dentro das regras? Para mim é mais fácil seguir regras. Eu gosto de regras, regras me mantêm seguro. Eu gosto de tudo com previsibilidade, então me diz o que eu tenho que fazer. Não me peça coisas que eu não sei o que vai acontecer depois. Não me peça coisas difíceis demais. Eu quero saber. É para amar? Tá, vou amar. Não é para mentir, não vou roubar, não vou adulterar. Tudo certo. Mas aí Jesus vai além, Jesus sempre vai além. Ele pede mais, ele pede o coração de nós. E hoje de manhã eu estava falando que muitas vezes nós, principalmente aqueles que já estão mais tempo na caminhada do cristianismo, nós desenvolvemos com o tempo uma habilidade de transitar entre o bem e o mal. A nossa tentação é essa. A gente sabe os caminhos para se manter assim, ó, que ninguém vai perceber nada. Eu vou até o limite, mas a minha salvação está garantida. Eu fico aqui beirando. E geralmente essa pessoa ela está começando a cair na religiosidade. Ela está procurando qual é o limite, qual é o máximo que eu posso ir para pelo menos conseguir ficar enxergando Jesus. Eu não quero ir tão longe de forma que eu não veja mais Ele. A pergunta não é o quanto eu posso me aproximar do Senhor, é até onde eu posso ir. Jesus, eu posso beber? Daí Jesus quer falar não sobre beber ou não, você até pode beber, não é a questão de bebida. Jesus quer falar de algo mais, sobre coisas que edificam, sobre ambientes saudáveis, sobre você ser melhor para Deus, sobre você investir o tempo no que cresce. Não, eu só quero saber se eu posso ou não posso, não vou perder a salvação, então me deixa ficar aqui. Então muitas vezes nós estamos preocupados qual é o limite que eu posso ir para não estar longe demais do céu. Mas eu não quero saber o quanto mais eu posso caminhar para me aproximar de Jesus. Porque à medida que eu caminho e me aproximo de Jesus, muitas coisas vão ficando para trás. E às vezes eu estou amarrado nelas. Eu estou querendo, desejando elas. Então nós temos que nos perguntar, nos questionar, será que nós estamos mais interessados em saber o quanto tão longe eu posso chegar de Jesus sem que eu o perca, ou o quanto eu posso chegar ainda mais perto dele para tê-lo 100% em minha vida? Essa semana eu vi, acho que alguns devem ter visto também, um pastor deu uma ilustração bem legal sobre isso. Ele dá um exemplo de um casal,
o homem está lá na casa e a mulher chega, marido, você pode lavar a louça, por favor, para mim? Me dá uma ajuda. O marido olha para a mulher e fala assim, é questão de divórcio? Daí a mulher, sem entender nada, né? Fala, não vou me divorciar de você se você não lavar a louça, né? Eu disse, então tá, então não quero lavar. Beleza. Passam uns dias, a mulher chega para o homem e fala, marido, eu precisava que você passasse no mercado, no caminho, compra um negócio para mim que eu estou precisando. Daí ele olha para ela e fala, é questão de divórcio? Ela de novo sem entender, não é questão de divórcio. Então não quero, não estou com vontade, né? Não estou afim, então não vou fazer. E daí a pergunta daquele pregador era, até onde você acha que esse casamento vai ir? Com esse tipo de comportamento, onde tudo que gira em torno de o quanto longe eu posso ir para que eu não perca esse relacionamento, esse casamento. Em vez de dizer o quanto eu posso te servir. E ele traz essa comparação, então, para nós com Deus. Quantas vezes nós estamos preocupados se isso é questão de perder a salvação ou não? Eu posso fazer isso? Não vou perder a salvação? Posso ir para o céu ainda? Se eu pecar só um pouquinho aqui e pedir perdão bem rapidinho, eu posso ir para o céu? Então, beleza, liberado. Eu posso transitar nessa área. Até onde vai teu relacionamento com Deus se você se basear nisso sempre? Que tipo de amor é esse que está preocupado mais o quanto você pode se manter longe sem perder de vista do que o quanto eu posso me aproximar de Jesus? É uma oração muito corajosa que a gente tem que fazer. Pedir para Jesus, tem alguma coisa que eu preciso fazer, Senhor? Quando as pessoas estão sob o poder de suas riquezas, elas não estão livres para seguir a Jesus. E você pode pensar, mas esse não é meu caso, Jesus está falando dos ricos, então, né? O problema é dele, não é meu, graças a Deus, dessa aí eu estou livre, né? Mas aí Jesus vem e daí você percebe que os discípulos estão apavorados, né? Quando a gente olha de fora, a gente, do nosso contexto de hoje, não entende muito. Porque Jesus diz que é difícil os ricos entrarem no céu e os discípulos dizem, meu Deus, e o que será de nós? Eu fico pensando, meu Deus, são ricão aqui também, não vão entrar no céu. Né? A gente não entende muito o discurso do porquê eles se apavoraram. Mas o contexto é que naquela época, quando uma pessoa era rica, aquilo sinalizava a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Eles tinham essa visão a respeito das pessoas. Então, aquele rapaz que estava rico, que estava próspero, muito provavelmente ele tinha aprovação de Deus. Então, aquele rapaz que tinha aprovação, a bênção de Deus, com todas as suas vantagens, as suas facilidades, por sua condição boa de vida, se ele não vai conseguir entrar no céu, o que sobra para nós? Que somos tentados a roubar porque nos falta um dinheiro, que tentamos dar um jeitinho porque nos falta um contato de um amigo, que sobrará para nós? Daí Jesus vem e traz a eles a realidade. Na verdade, para ninguém é possível ir para o céu. Isso não é questão de rico ou pobre. A questão é que qualquer pessoa para chegar até o céu é impossível. Só Deus pode tornar isso possível através do milagre da conversão. Então Jesus posiciona eles e diz para eles que é possível somente através de Jesus. Então a questão ali, nesse caso, é as riquezas, mas nós podemos pegar e aplicar para as nossas vidas. O que seria para nós algo que custaria muito e quem sabe nos faria negar Jesus se Jesus nos pedisse? Quem sabe você pode pensar que essa situação não se aplica a você, mas lhe pergunto, existe alguma coisa, relacionamento, pessoa, projeto, trabalho, um sonho, que se Jesus lhe pedisse, você teria dificuldades para obedecer? E eu faço mais uma pergunta. Jesus já te pediu isso? Quem sabe ele já pediu. Aquele jovem teve que viver o resto dos seus dias sabendo que não foi capaz de abrir mão de algo por Jesus. Ele não era tão bom assim como ele pensava. Tudo que ele fazia não era suficiente. E o mais triste, o mais trágico de tudo isso, é que pela fala de Jesus no decorrer do texto, a Bíblia fala que aquele jovem não entraria no céu por causa dessa postura. Por quê? O coração dele tinha outro senhor que não era Jesus. A riqueza. Por isso que a Bíblia fala de dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas, porque ela disputa o nosso coração. Então, diante daquela situação, aquele homem iria perder a salvação pela sua falta de obediência, porque a sua obediência naquele momento demonstraria quem era o Deus dele, e não foi Jesus. Então, não se trata de dinheiro, não se trata de fulano, de ciclano, não é sobre coisas, sobre pessoas, é sobre sua eternidade. Quando Jesus te pede uma coisa, isso não é questão se você quer ou não quer. É que disso depende a sua eternidade. Porque Jesus sabe que se você continuar por esse caminho, você vai se enredar. E você não vai chegar no seu destino final que você deseja, que é o céu.
Em Lucas 14:33, Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Então, para Deus, somente tudo é suficiente. Deus não nos quer parcialmente. Lembrei do Benjamin agora, parcialmente no fato. Jesus não nos quer parcialmente, Ele nos quer completos diante dEle. E terceiro e último ponto, deixe Deus te dar tudo por causa de Jesus. Olha que bênção, esse ponto é muito bom. O trecho, então, finaliza ali, que Jesus posiciona os discípulos sobre que Deus pode sim salvar todo aquele que vem a Ele. E daí os discípulos pedem, Jesus, e o que será de nós? Nós deixamos tudo. Nós deixamos nossa família, deixamos nossa terra, nossas profissões para seguir o Senhor. O que nos resta? Então Jesus faz aquela linda declaração e uma promessa que acompanha todos aqueles que têm coragem de se entregar 100% para Deus. Que essas pessoas receberiam 100 vezes mais mães, pais, irmãos e irmãs, terras e junto no pacote perseguição, porque não tem como viver nessa terra sem perseguição. E 100 vezes mais, podia ter dito, né? Não 100 vezes mais, uma vez, né? Não, vai vir tudo junto no pacote. E por isso tem que ser corajoso para obedecer a Jesus, porque tem tudo isso junto ainda. Mas a gente percebe ali que Jesus tem prazer em dar tudo para nós. Deus quer nos suprir de todas as formas. O desejo de Deus não é tirar de nós para nos fazer sofrer. Deus quer ser o nosso provedor. Quando Ele nos pede tudo, é para dizer que Ele quer ser o nosso tudo. Ele não quer que a nossa confiança esteja no quanto eu ganho, minha confiança esteja naquela pessoa, que a minha confiança esteja naquele trabalho. Ele quer que Ele seja a única fonte de confiança, de segurança, de paz para a sua vida. Em Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Então, para viver essa vida de confiança, você pode contar com a promessa de Deus que tudo que nós precisamos, nosso Deus há de suprir. Nós precisamos, para isso, fazer de Deus nosso provedor. E ao Jesus afirmar isso, Ele posiciona o coração das pessoas que deixam tudo. Beleza, então eu vou ganhar tudo isso se eu deixar para trás o que o Senhor está citando? Eu não devo seguir a Jesus buscando eu ter 100 vezes mais essas coisas. O coração também vai estar no lugar errado. É aquelas pessoas que vivem para Deus em benefício de algo material, alguma troca, quer saber garantias. Ele diz, não, aquele que deixar tudo por amor a mim e o Evangelho. Se eu deixar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, eu não sei o que é o teu tudo. Nem todos vão fazer igual. Jesus não vai falar essa fala do rico, do jovem rico, para todos nós. A não ser que isso, de fato, também esteja ocupando nosso coração. Eu não sei o que é o seu tudo, mas no momento que você largar esse tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, Jesus garante que Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, o convite de Jesus sempre será o mesmo, viver para Ele e por Ele. Isso vai custar qualquer coisa que exigir sua atenção, sua energia, recursos e lealdade acima do seu compromisso com Deus. Se Jesus perceber que tem algo disputando seu coração no lugar de Deus, Ele vai te pedir. Porque Ele nunca pede para nós aquilo que já é dele. Ele só pede aquilo que a gente ainda tem em mãos só para nós. Deus pediu Isaac a Abraão, pediu a reputação de Noé, pediu o conforto de Moisés, pediu a segurança de Esther, pediu a vida de Estevão. Ele vai te pedir alguma coisa também. Ora então para que você possa dizer sim quando Ele te pedir algo. E eu não vou orar para Deus mostrar para vocês o que é, porque vocês têm que ter coragem para fazer essa oração, é você e Deus. Você faria esse pedido, Deus? O que eu preciso fazer para me manter no teu caminho? Conclusão. Só quem tem coragem de renunciar tudo por Deus pode ser completamente dele. Então nós temos esse posicionamento para fazer diante do Senhor. O que o Senhor nos está pedindo ou pedirá, estou disposto a entregar tudo a Ele? Amém, irmãos?